E o nosso principal registro é justamente o livro de medicina interna do Imperador Amarelo. Sabe, eu vou passar algumas informações para vocês, onde vocês vão poder perceber que não necessariamente ele falava do tratamento da auriculoterapia. Lin Shu, né? Lin Shu, o capítulo intitulado Wu Xie, ou que a gente pode traduzir como 5 males ou 5 maus, né? 5 energias perversas. Quando o mal está no fígado, a dor nos 2 flancos, tá? Isso é básico, a gente sabe da medicina chinesa, né? Região do meridiano do fígado. Neste caso, utilize a veia verde no centro das orelhas para tratar. Então veja, uma referência muito antiga da utilização da auriculoterapia, ele está usando a orelha para tratar um problema relacionado ao fígado, certo? E nesse caso ele fala de veia verde. Então eu traduzi bem literal, né? Que a veia, né? Quando a gente enxerga ela assim pela pele, a gente sabe que ela é verde, verde, azulada, né? Pelo menos dá essa impressão, né? E aí as pessoas mais branquinhas, atrás, quando ele fala aqui no centro da orelha, ele quer dizer aqui atrás da orelha, nessa região posterior, que pertence à região do fígado. Essa é uma região que pertence muito ao fígado. Na auriculoterapia, mesmo na auriculoterapia atual, até hoje a gente utiliza essa informação, né? Então, olha, tá aí, ó, já a primeira sacada da aula, não deu nem 5 minutos. Se você tiver algum problema de fígado, pode utilizar, fazer sangria ou utilizar sementes para fazer a auriculoterapia aqui na veia que passa atrás da orelha. Isso se utiliza muito, eu utilizo muito, se utiliza muito na China e essa referência é muito antiga, tá? Referência histórica, Lin Shuqing, Imperador Amarelo, clássico de medicina interna, que é datado do século 3 a.C. Então, a auriculoterapia surgiu ou não surgiu na China? E aí a gente vai começar a investigar isso, né? Nesse mesmo clássico, em outro capítulo, que é traduzido como Queping, né? Ou doenças ligadas ao frio, tá falando lá assim, de uma forma bem simples, né? Está surdo, né? Está sofrendo de surdez, não consegue sentir o cheiro, Arlong Wuan, né? Ele fala aqui em chinês, tá? Vocês que estão conseguindo acompanhar aí os slides, podem ver que eu até coloquei a romanização, né? Do que está escrito em chinês, para que vocês possam acompanhar direitinho, né? Arlong Wuan, né? Ou seja, surdo e com falta de olfato, né? Utilizem o centro da orelha. Aí fica no ar, né? Mas onde seria esse centro da orelha? Gente, na região central aqui, ó, na concha auricular, tá? Bom, vocês percebem que a citação da existência da auriculoterapia, ela é muito antiga, mas não necessariamente ele falava de acupontos, tá? Nessa época em que ele está falando da utilização da auriculoterapia para doenças concretas, né? Surdez, falta de olfato, problemas de fígado, ele falava do problema concreto, a utilização da aurículo, mas ele não tinha acupontos. E nessa mesma época, nesse mesmo clássico, também já existiam alguns acupontos e principalmente já existia a circulação do circuito dos meridianos. A gente sabe que no Imperador Amarelo, né, nesse clássico, já está lá descrito como circulava, por que parte do corpo circulavam alguns meridianos, né? Então isso é muito interessante, tá? Então, pelo menos nessa primeira citação a gente já vê que a auriculoterapia foi citada pela primeira vez no século II a.C. Porém, a gente sabe que mesmo antes da existência da auriculoterapia, existia na China, né? Ela foi citada, existem relatos, artefatos, numa outra civilização tão antiga quanto a chinesa, que é a civilização egípcia,
que falava também da utilização da orelha no tratamento de certas doenças, tá? Então, não posso cometer o erro de falar que apenas a civilização chinesa foi a que citou, antes de qualquer outra civilização, a existência da auriculoterapia, ok? Então, lembrando sempre da civilização egípcia também.